E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo de circuitos elétricos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No circuito da figura, a chave é ligada para T igual a 0 com o capacitor descarregado. Então vamos lá. No instante T igual a 0, a carga armazenada pelo capacitor vale 0, consequentemente, a corrente elétrica inicial tem intensidade I0 dada simplesmente pela razão E sobre R. Muito bem. Demonstre que após um tempo muito longo, metade da energia fornecida pela bateria estará armazenada no capacitor e a outra metade terá sido dissipada na resistência. Para fazer isso, eu vou começar determinando a intensidade da corrente elétrica I no circuito em função do tempo T. Para obtê-la, eu vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff. Sendo assim, eu vou partir do ponto A e vou percorrer essa malha no sentido horário, a favor da corrente elétrica estabelecida. E ao percorrer a malha, eu vou somar as quedas de potencial e igualar o resultado a zero. Então vamos lá. Partindo do ponto A. Ao passar pelo gerador, a queda de potencial é menos E. Ao passar pelo resistor, a queda de potencial é R vezes I. E ao passar pelo capacitor, a queda de potencial é Q sobre C. Tudo isso igual a zero, de acordo com a primeira lei. Agora, eu vou escrever essa expressão da seguinte forma. R vezes I mais Q sobre C é igual à força eletromotriz. Eu vou derivar todos os termos dessa igualdade em relação ao tempo. E com isso, nós vamos obter, sendo R uma constante, R dI dt mais 1 sobre C vezes a derivada da carga em relação ao tempo t, e isso tudo é igual a zero, pois a derivada de uma constante é igual a zero. Consequentemente, R dI dt mais 1 sobre C vezes dq dt é a corrente elétrica I, é igual a zero. Logo, dI dt é igual, então agora nós temos menos 1 sobre R vezes C vezes I. R vezes C, por definição, é a constante de tempo capacitiva, que possui unidade de tempo. Sendo assim, eu vou reescrever essa igualdade da seguinte forma. dI sobre I, isso é igual a menos 1 sobre tal dt. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de I0 até certo valor de I. E do lado direito, eu vou integrar de t igual a zero até certo instante t. A integral de 1 sobre I em relação a I é o ln de I. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o ln de I menos o ln de I0, e a diferença entre dois ln's é o ln da razão. Logo, nós vamos encontrar o ln de I sobre I0. Isso é igual a menos 1 sobre tal, uma constante, portanto sai da integração. A integral em dt é t, pelo teorema fundamental do cálculo, de 0 a t, tzinho apenas. Muito bem. Sendo assim, I sobre I0 é igual a exponencial de menos tzinho sobre tal. Observe mais uma vez que a constante de tempo capacitiva possui unidade de tempo. Consequentemente, a intensidade da corrente elétrica I varia com o tempo t, de acordo com essa expressão. I0 que multiplica a exponencial de menos t sobre tal. Observe o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora calcular a potência dissipada no resistor de resistência R e a potência gerada pelo gerador de força eletromotriz E. A partir daí, o raciocínio se desenvolve. Então vamos lá.
A potência fornecida pelo gerador de força eletromotriz E é obtida pelo produto E vezes I. Consequentemente, você vai encontrar E vezes I, portanto, E vezes I0, que multiplica a exponencial de menos T sobre tal. A potência dissipada no resistor de resistência R é dada por R vezes I ao quadrado. Consequentemente, já substituindo aqui a expressão acima, você vai encontrar I0 ao quadrado, que multiplica a exponencial de menos 2Tzinho sobre tal. Agora, eu vou fazer o seguinte. Para obter a energia fornecida pelo gerador de força eletromotriz E após um tempo suficientemente longo, eu vou recorrer a essa expressão. Nós sabemos que a potência nada mais é do que a taxa de transferência de energia, de fornecimento de energia com o tempo. Consequentemente, DE é igual a P dt. Sendo assim, eu vou somar todas as contribuições infinitesimais DE para obter a energia total fornecida. Então vamos lá. A energia fornecida pelo gerador vai ser a integral de 0 até um tempo suficientemente longo, ou seja, eu vou fazer T tender a infinito, de P em função de T dt. Muito bem? Aqui aparece a potência fornecida. Observe a expressão obtida, já substituindo a expressão em questão. Então vamos lá. A potência fornecida em função do tempo é I0 vezes Z, que multiplica a exponencial de menos Tzinho sobre tal dt. Muito bem. O produto I0 vezes Z vezes a força eletromotriz sai da integração. Portanto, I0 vezes Z vezes a integral de 0 a infinito da exponencial de menos Tzinho sobre tal dt. Então aqui nós temos que fazer o seguinte. Eu vou tomar o limite fazendo T tender a infinito, da integral de 0 a T, da exponencial de menos Tzinho sobre tal dt. Muito bem. Para resolver essa integração, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que ômega, essa minha variável, é menos Tzinho sobre tal. Consequentemente, d ômega é igual à derivada dessa expressão em relação ao tempo t, dt. A derivada em relação ao tempo t nos dá menos 1 sobre tal vezes dt. Muito bem? Consequentemente, a energia fornecida pelo gerador de força eletromotriz E após um tempo suficientemente longo é igual a I0 vezes Z vezes o limite para T tendendo ao infinito da seguinte integração. Depois eu vou recuperar os limites de integração originais. Então vamos lá. Nós temos dt. Primeiro, né, a exponencial de ômega. Muito bem. Exponencial de ômega. dt eu vou substituir por menos tal de ômega. Então eu vou colocar aqui d ômega e menos tal. Então deixa eu melhorar a expressão. Então, menos tal, integral de certo ômega 1 até certo ômega 2, da exponencial de ômega d ômega. Consequentemente, a energia fornecida pelo gerador após um tempo suficientemente longo é menos tal vezes I0 vezes a força eletromotriz, que multiplica a integral da exponencial de ômega em relação a ômega, é a exponencial de ômega, ou seja, é a exponencial de menos Tzinho sobre tal. Vamos colocar aqui o limite, né? Então, limite, fazendo T tender a infinito, da exponencial de ômega, ou seja, da exponencial de menos Tzinho sobre tal, de 0 a T. Muito bem? Observe a expressão obtida.
Bom, vamos lá. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter a exponencial de menos tzinho sobre tal, substituindo tzinho por tzinho, menos a exponencial de zero, que é 1, pois eu vou substituir t por zero. Logo, este termo nos dá a exponencial de menos tzinho sobre tal menos 1. Muito bem. Bom, como o instante t, como o tempo t tende ao infinito, essa exponencial vai para zero. Consequentemente, esse limite vai para menos 1. Esse sinal negativo com esse sinal negativo deixa o termo positivo. Consequentemente, eu vou anotar neste cantinho aqui, consequentemente, a energia fornecida pelo gerador de força eletromotriz E após um tempo suficientemente longo é igual a tal vezes I0, tal vezes I0 vezes a força eletromotriz E. Muito bem. Observe o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. Agora, eu vou calcular a energia dissipada no resistor de resistência R para um tempo suficientemente longo. E eu vou comparar essa energia dissipada com esse resultado obtido. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou arrumar um espaço no quadro, volto já. Dando sequência, pelo mesmo raciocínio, eu vou calcular agora a energia dissipada no resistor de resistência R, efeito conhecido como efeito Joule. Então vamos lá. Eu vou fazer a integral de 0 até um tempo suficientemente longo, vou fazer t tender a infinito, da potência dissipada em função do tempo t, dt. Então vamos lá. Essa energia dissipada é igual a potência dissipada aqui se encontra. E eu já vou retirar os termos que permanecem constantes da integração. Então nós temos R I0 ao quadrado, integral de 0 a infinito, da exponencial de menos 2t sobre tal dt. Consequentemente, a energia dissipada é igual a R vezes I0 ao quadrado, vezes o limite, fazendo t tender a infinito, da integral de 0 a t, da exponencial de menos 2tzinho sobre tal dt. Mais uma vez, eu vou recorrer à regra da substituição. E eu vou apelar mais uma vez para a variável ômega. Ômega é igual a menos 2tzinho sobre tal. Consequentemente, d ômega é igual à derivada dessa expressão em relação ao tempo t, dt. Fazendo a derivada, você vai encontrar menos 2 sobre tal. Tudo isso vezes dt. Consequentemente, a energia dissipada no resistor de resistência R é igual a R vezes I0 ao quadrado, vezes o limite fazendo t tender a infinito. Já já eu recupero os limites de integração originais. Da integral de certo ômega 1 até certo ômega 2. Da exponencial de ômega. Então vamos lá. Exponencial de ômega. E agora dt. dt eu vou substituir por menos tal sobre 2, já vou colocar do lado de fora da integração, então ó, menos tal sobre 2 e aqui o d ômega. Muito bem? Consequentemente, a energia dissipada no resistor de resistência R é menos tal sobre 2 vezes R vezes I0 ao quadrado, que multiplica o limite, fazendo t tender a infinito, da exponencial de e, da integral
da exponencial de e elevado a ômega em relação a ômega. Essa integral nos dá a exponencial de ômega, consequentemente nós temos aqui a exponencial de menos 2t sobre tal de 0 a t. Muito bem? Observe a expressão obtida. Então vamos lá. Pelo teorema fundamental do cálculo, aqui dentro nós temos a exponencial de menos 2t sobre tal, substituindo t por t, menos a exponencial de 0, que vale 1, pois eu vou substituir t por 0. Logo, a gente obtém a exponencial de menos 2t sobre tal, menos 1. Bom, o limite dessa expressão, quando o t vai para infinito, vai dar justamente menos 1, pois quando o t tende ao infinito, essa exponencial vai para 0. Logo, obtemos menos 1 aqui. Esse sinal negativo com esse sinal negativo, eles se cancelam. Consequentemente, deixa o termo positivo, né? Muito bem. A energia dissipada, portanto, vai ser... Nós temos agora tal sobre 2 vezes R vezes I0 ao quadrado. Observe a expressão obtida e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora comparar os dois resultados obtidos. Note que I0 é dado pela razão da força eletromotriz pela resistência R. Levando essa igualdade nessa expressão, você vai encontrar o seguinte resultado. Nós temos agora, portanto, tal vezes R vezes I0 elevado ao quadrado. Muito bem? Então, observe o resultado obtido e compare com a energia dissipada no resistor de resistência R. Perceba que o resistor dissipa uma energia para um tempo t suficientemente longo que corresponde à metade da energia fornecida pelo gerador de força eletromotriz E. Consequentemente, a outra metade está armazenada no capacitor. Sendo assim, eu posso escrever, a partir dessa análise, que a energia armazenada no capacitor é dada por tal sobre 2, que multiplica R vezes I0 elevado ao quadrado. Observe mais uma vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.